Esta noite vamos falar sobre coisas que você nunca verá objetos que existem, mas não para você, não para mim, não para ninguém fora de salas trancadas, cofres blindados, arquivos classificados, relíquias de classe zero, itens que nunca chegam ao público. Por quê? O que eles guardam? Que segredos estão gravados em sua superfície, enterrados em suas camadas, codificados em sua própria existência? Há museus que você conhece, galerias abertas, vitrines iluminadas, placas explicativas. Mas e se eu dissesse que esses são apenas os restos? As migalhas, o que eles permitem que você veja, enquanto guardam o verdadeiro tesouro em outro lugar, longe dos olhos, longe das perguntas, longe da verdade. Eles eram chamados de curadores. Mas curavam o quê? Preservavam para quem? Para a humanidade? Ou para algo muito mais seletivo, muito mais controlado, muito mais secreto? Havia coleções inteiras escondidas há séculos. Milênios, talvez, objetos que reescrevem histórias, artefatos que desafiam cronologias oficiais, relíquias que fazem perguntas que ninguém quer responder. Pense nisso. Cada grande museu do mundo exibe menos de 5% de sua coleção. 5% o resto está em reservas técnicas, porões climatizados, cofres subterrâneos. Eles dizem que é por questão de espaço, conservação, rotatividade. Mas e se houver outra razão? E se alguns objetos nunca foram feitos para serem vistos? Nunca foram catalogados para o público? Nunca receberam números de inventário que aparecem em sistemas abertos? Classe zero. É assim que alguns os chamam. Não oficialmente. Nunca oficialmente. Mas nos sussurros entre conservadores veteranos, nas conversas tarde da noite em conferências acadêmicas, quando as câmeras estão desligadas e as portas estão fechadas. Classe zero. Objetos sem classificação pública, sem documentação acessível, sem existência reconhecida. Por que eles existem? Quem decide o que se torna classe zero? Que critérios transformam um artefato histórico em um segredo enterrado? É o valor? Não. Há joias incalculáveis em exibição pública. É a raridade. Também não. Peças únicas ficam em pedestais sob holofotes. Então, o que é? O que faz um objeto tão perigoso que precisa desaparecer? A resposta está no conhecimento. No tipo de conhecimento que esses objetos carregam, no tipo de verdade que eles revelam, no tipo de história que eles contam. E algumas histórias, alguns dizem, não devem ser contadas nunca para ninguém. Esta noite, vamos explorar esse mundo oculto. As relíquias que existem nas sombras. Os objetos que têm guardiões, mas não visitantes. Os artefatos que fazem parte da história humana, mas não aparecem nos livros de história. Vamos entrar em cofres que nunca foram abertos ao público. Vamos folhear catálogos que nunca foram publicados. Vamos seguir os rastros de objetos que desapareceram de registros oficiais. Mas antes de começarmos essa jornada nas profundezas do conhecimento proibido, preciso de você. Deixe seu like e comente nos comentários qual mistério você quer que eu desvende no próximo vídeo. Sua participação mantém essas investigações vivas, mantém essas verdades circulando, mantém essas perguntas sendo feitas. Agora, respire fundo, acomode-se. A noite é longa e as revelações são muitas. Vamos começar onde tudo começa, nos porões, nas reservas técnicas, nas salas que não aparecem em mapas de museus, onde a temperatura é controlada, a umidade é monitorada e ninguém entra sem autorização máxima. Você já se perguntou o que está lá embaixo? Sob o mármore polido, sob as escadas principais, sob os salões onde turistas tiram fotos a labirintos. Corredores que se estendem por quarteirões, salas empilhadas do chão ao teto com caixas, prateleiras que somem na escuridão e, em algum lugar, no fundo desses labirintos, há portas diferentes. Portas que exigem mais do que crachás, mais do que senhas, mais do que permissões comuns. Elas eram chamadas de salas de acesso restrito. Mas restrito a quem? E por quê? Funcionários que trabalhavam décadas nos museus nunca entravam. Curadores seniores nunca viam o que estava dentro. Apenas alguns poucos, sempre os mesmos poucos. Sempre com as mesmas conexões, sempre com o mesmo tipo de poder que não aparece em organogramas oficiais. O que eles guardavam lá? Começaremos essa investigação nos lugares mais improváveis, em museus que você conhece, em instituições que parecem transparentes, mas onde, se você souber procurar, encontrará lacunas. Números de inventário que pulam sequências,
catálogos com páginas arrancadas, registros com anotações apagadas e sempre a mesma marcação, sempre o mesmo C, código, sempre a mesma classificação que significa uma coisa. Este objeto não existe. Oficialmente, nunca existiu. E nunca existirá. Classe 0, seção 1. Os cofres do Vaticano a uma biblioteca. Você provavelmente ouviu falar dela. A Biblioteca Apostólica Vaticana. 53 milhas de prateleiras. Manuscritos que datam de séculos antes de Cristo. Textos que moldaram civilizações. E sim, parte dela está aberta para pesquisadores qualificados, com credenciais específicas e aprovação demorada, mas essa não é a biblioteca sobre a qual vamos falar. Essa é a fachada. A parte que eles mostram, a coleção oficial, o que nos interessa está em outro lugar, muito mais embaixo, em arquivos que não aparecem em nenhum catálogo público, em cofres que foram construídos há séculos e nunca foram modernizados propositalmente, né? Porque sistemas modernos deixam rastros digitais, e rastros digitais podem ser seguidos. Eles eram documentos, pergaminhos, códices, mas não qualquer tipo. Eram textos que nunca deveriam ter sobrevivido, evangelhos que contradiziam narrativas oficiais, correspondências entre figuras históricas que revelavam acordos secretos, mapas de lugares que oficialmente nunca foram descobertos, não naquela época, não por aquelas pessoas. Pergunte a si mesmo, por que uma instituição religiosa guardaria textos que contradizem suas próprias doutrinas? Por que preservar o que deveria ser destruído? A resposta é simples e aterrorizante, porque destruir é admitir que existiu. E admitir que existiu é convidar perguntas, mas guardar em segredo absoluto. Guardar onde ninguém pode ver, mas sabendo que está lá. Isso é controle, isso é poder. Havia um objeto específico, chamado nos sussurros de Codex Invisibilis, o Códice Invisível. Não porque era feito com tinta simpática, mas porque sua existência era invisível, sem número de catalogação, sem registro de aquisição, sem menção em inventários. Mas conservadores veteranos sabiam. Eles sabiam, e quando bebiam demais em eventos privados. Quando a guarda baixava, eles falavam pouco, sempre muito pouco, mas o suficiente. O Codex Invisibilis era, diziam, um manuscrito do século III, escrito em aramaico com anotações em grego, descrevendo eventos que nunca apareceram nos evangelhos canônicos. Não milagres, não parábolas, mas negociações, acordos políticos, alianças entre líderes religiosos emergentes e autoridades romanas. Descrições detalhadas de como certas narrativas foram construídas, como certos textos foram escolhidos, e outros rejeitados, não por questões teológicas, mas por conveniência política. Se isso existisse, você pode imaginar o impacto? Não estou falando de abalar a fé. Fé é pessoal, intocável. Estou falando de abalar instituições e estruturas de poder, hierarquias que se ergueram sobre narrativas específicas. Se as pessoas soubessem que essas narrativas foram, desde o início, construções políticas tanto quanto espirituais, o que aconteceria, eles não podiam destruir. Destruir seria admitir, mas também não podiam revelar. Revelar seria desmantelar. Então guardaram em cofres de pedra, 3 metros abaixo de outros cofres, atrás de portas que exigem 3 chaves diferentes, mantidas por 3 pessoas diferentes que nunca se encontram, nunca conversam, nunca coordenam, exceto quando necessário. E quando é necessário? Nunca, porque aquela porta, dizem, não é aberta há 200 anos. Mas o Codex Invisibilis não está sozinho. Há outros. Sempre há outros. Manuscritos descrevendo práticas religiosas PR Christos que foram absorvidas, não erradicadas. Textos gnósticos que apresentam cosmologias radicalmente diferentes. Cartas papais admitindo erros históricos monumentais. Confissões de inquisidores sobre torturas e confissões forçadas de indivíduos posteriormente canonizados como santos. Cada um desses documentos está classificado, não com sistemas modernos de catalogação, mas com sistemas antigos, códigos que datam da Idade Média, e no topo de alguns deles, escritos à mão em latim eclesiástico, está uma marcação nullius publicae, para nenhum público, nunca, sob nenhuma circunstância. Mesmo que o mundo pegue fogo, mesmo que a própria igreja desmorone, esses textos permanecem ocultos,
Por quê? Porque conhecimento é poder, mas certos conhecimentos são perigosos demais até para quem os possui. Eles não fortalecem, eles desestabilizam, eles não constroem, eles corroem, e instituições que duram milênios sabem algo que nós esquecemos. Às vezes, o segredo não é sobre proteger a verdade, é sobre proteger as pessoas da verdade. Você concorda? Você acha que há verdades que não devemos saber? Ou você acredita que todo conhecimento deve ser livre? Essas perguntas não têm respostas fáceis. E talvez seja exatamente por isso que esses objetos permanecem escondidos, porque forçariam perguntas que ninguém está preparado para responder. Mas os cofres do Vaticano são apenas o começo. Eles eram, de certa forma, os mais óbvios. Instituição religiosa milenar, claro que tem segredos. O que nos leva à próxima questão. Instituições que se apresentam como transparentes, democráticas, científicas, o que elas escondem? Seção 2. A coleção fantasma do Smithsonian Washington, depois de Cristo, o National Mall, museus imponentes, entrada gratuita, milhões de visitantes por ano, o Smithsonian Institution, a maior rede de museus do mundo, 19 museus, 9 centros de pesquisa, mais de 154 milhões de objetos em suas coleções, e você pode pesquisar online, ver catálogos digitais, ler sobre achados científicos. Tudo muito transparente, muito aberto, muito democrático, mas há uma coleção que não aparece nesses catálogos. Uma coleção sem registros digitais, sem inventário público, sem menção em relatórios anuais, chamada internamente por aqueles poucos que sabem de sua existência de coleção fantasma. Não porque é sobrenatural, mas porque é invisível, oficialmente inexistente. E cuidadosamente mantida assim. Eles eram artefatos arqueológicos, principalmente, descobertos em escavações oficiais, financiadas por fundos governamentais, documentadas em relatórios técnicos, mas que nunca chegaram aos depósitos normais. Nunca receberam números de aquisição regulares. Nunca foram catalogados no sistema principal. Em vez disso, foram desviados silenciosamente para instalações diferentes, localizações não reveladas, sob justificativas de segurança nacional para artefatos arqueológicos. Como uma cerâmica de 1000 anos pode ameaçar a segurança de uma nação? A resposta está no que esses objetos provam, no conhecimento que eles carregam, nas cronologias que eles desafiam, nas narrativas históricas que eles contradizem. Pergunte a si mesmo, e se encontrassem objetos que provassem contato entre civilizações que oficialmente nunca se encontraram, artefatos egípcios no Grand Canyon, esculturas romanas em sítios pré-colombianos, inscrições fenícias em rochas do interior norte-americano. O que isso faria com a história estabelecida? Com narrativas de descobrimento? Com orgulhos nacionais construídos sobre versões específicas do passado? Havia um objeto específico recuperado em uma expedição do Smithsonian ao Grand Canyon em 1909. Sim, essa expedição realmente aconteceu. Está documentada, liderada por G.I. Kincaid, financiada pela instituição. Os relatórios iniciais mencionavam descobertas extraordinárias. Câmaras subterrâneas, hieróglifos que pareciam egípcios, múmias, artefatos de cobre, estátuas de estilo oriental, e então, silêncio. Os relatórios pararam. A expedição foi arquivada. Décadas depois, quando perguntaram sobre isso, o Smithsonian negou. Disseram que não havia registros dessa expedição, que provavelmente foi um erro de imprensa, uma história inventada por jornalistas sensacionalistas. Mas os registros iniciais estão lá, nos arquivos de jornais da época, com detalhes específicos, nomes, localizações, descrições. O que aconteceu com os artefatos? Se eles nunca existiram, por que negar? Se eram apenas pedras comuns, por que não mostrar? A resposta, segundo alguns que trabalharam nas profundezas do Smithsonian, é que os objetos foram reais, muito reais, e muito problemáticos, porque provavam algo que não se encaixava. Algo que questionava não apenas a história americana, mas a história global de migrações humanas. Eles foram classificados não com as categorias normais. Antropologia, arqueologia, história. Não, foram classificados sob outra categoria. Uma categoria que aparecia apenas em documentos internos, e sempre com a mesma anotação. Requer aprovação presidencial para acesso. Presidencial. Não do diretor do museu. Não do secretário do Smithsonian, do presidente dos Estados Unidos.
Quantos objetos estão sob essa classificação? Ninguém sabe. Ou melhor, alguém sabe. Mas não está falando... Estimativas de funcionários aposentados que beberam demais em bares próximos ao mall sugerem dezenas, talvez centenas, pequenos objetos, facilmente ocultáveis, mas com implicações enormes, né? Há rumores de outros. Um crânio alongado de Iowa, com características que não correspondem a nenhum grupo humano conhecido. Ferramentas de metal encontradas em estratos geológicos datados de centenas de milhares de anos antes da metalurgia humana estabelecida. Tablets com inscrições em sistemas de escrita que não correspondem a nenhuma linguagem catalogada. Mapas antigos mostrando contornos de continentes com precisão que deveria ser impossível para a época. Cada um desses objetos, se autêntico, reescreveria páginas de livros didáticos. Alguns reescreveriam capítulos inteiros, outros livros completos. E talvez seja exatamente por isso que estão escondidos. Porque reescrever história não é apenas uma questão acadêmica, é uma questão de identidade nacional, de orgulho cultural, de narrativas cuidadosamente construídas sobre quem somos e de onde viemos. Mas pergunte a si mesmo, quem decide quais verdades podemos saber? Quem tem o direito de ocultar o passado coletivo da humanidade? Funcionários não eleitos, comitês secretos, curadores que respondem a quem? E com base em que critérios? Segurança nacional é uma justificativa conveniente, mas segurança de quê da nação? Ou de narrativas específicas que beneficiam grupos específicos? A coleção fantasma do Smithsonian não está sozinha. Cada grande museu nacional tem algo similar, né? Objetos que existem, mas não existem. Catalogados, mas não acessíveis. Conhecidos, mas não reconhecidos. E todos com a mesma marcação invisível. Classe 0. Nunca para o público. Nunca para perguntas. Nunca para a verdade. Seção 3. Os arquivos perdidos do Museu Britânico, Londres, Bloomsbury. O Museu Britânico, uma das maiores coleções de antiguidades do mundo. 8 milhões de objetos, 2 milhões de anos de história humana. Entrada gratuita, galerias abertas. Eles se orgulham de acessibilidade, de educação pública, de compartilhar conhecimento. Mas há partes do museu que você nunca verá. Não nas visitas guiadas, não nos mapas alas inteiras sem acesso público, sem sinalização, sem menção. Oficialmente, são depósitos, reservas técnicas, espaços de trabalho para conservadores, mas há algo que funcionários antigos chamam, quando pensam que ninguém está ouvindo, de arquivos perdidos. Como algo pode estar perdido em um dos museus mais organizados do mundo? A resposta é simples. Intencionalmente. Objetos foram deliberadamente perdidos em catálogos, misturados com itens mundanos, numerados de formas que não seguem sistemas lógicos, descritos vagamente como cerâmica não identificada ou fragmento de metal, origem desconhecida, e arquivados em locais onde ninguém procuraria, a menos que soubesse exatamente o que procurar. Eles eram artefatos do Império Britânico, claro. O museu foi construído sobre pilhagem colonial. Isso não é segredo. Mas alguns objetos eram mais sensíveis que outros. Não por seu valor monetário, mas por sua origem, por como foram adquiridos, por quem os possuía antes e por que foram removidos. Havia um objeto, uma estátua de bronze, pequena, talvez 30 centímetros de altura, representando uma divindade que não correspondia a nenhum panteão conhecido. Não era egípcia, não era mesopotâmica, não era grega ou romana. Era algo mais antigo, muito mais antigo, encontrada no que hoje é o Iraque, em escavações não autorizadas. Durante a ocupação britânica no início do século XX, a estátua foi enviada ao museu, catalogada inicialmente, estudada por especialistas, e as conclusões foram problemáticas. A metalurgia era avançada demais para a datação arqueológica do local. As proporções da figura eram anatomicamente incorretas, de formas específicas, e havia inscrições não cuneiformes, não hieroglíficas, algo anterior, algo que sugeria uma civilização que não deveria existir naquela região, naquela época. De forma alguma, o que fazer com um objeto assim? Exibi-lo seria convidar perguntas que não tinham respostas. Destruí-lo seria crime contra o patrimônio humano. Então fizeram o que grandes instituições fazem com problemas insolúveis, enterraram burocraticamente. A estátua foi recatalogada com uma descrição genérica, um número de inventário
obscuro e armazenada em uma caixa marcada como fragmentos diversos, Mesopotâmia, menos sem interesse artístico. Sem interesse artístico, uma estátua de bronze que desafiava cronologias estabelecidas, sem interesse artístico. Essa é a linguagem do ocultamento. Não é censura aberta. É negligência intencional. É fazer um objeto tão tedioso, tão aparentemente insignificante, que ninguém se dá o trabalho de olhar. Mas a estátua não estava sozinha. Havia outros, sempre há outros. Tablets cuneiformes descrevendo eventos astronômicos que não deveriam ser observáveis sem telescópios. Fragmentos de papiro egípcios mencionando terras além do horizonte conhecido. Mapas medievais mostrando ilhas que não existem mais, ou nunca existiram, ou existem, mas em lugares diferentes do que os mapas mostram. Cada um desses objetos foi perdido deliberadamente e sistematicamente por curadores que entendiam que algumas descobertas eram inconvenientes. Não para a ciência. A ciência adora inconvenientes. Eles geram teses, carreiras, conferências, mas inconvenientes para narrativas políticas, para orgulhos nacionais, para versões da história que haviam sido codificadas em sistemas educacionais, em livros didáticos, em museus. Pergunte a si mesmo, quantos objetos foram perdidos assim? Em quantos museus? Em quantos países? E por que continuamos fazendo isso? Por que em pleno século XXI, com toda a nossa tecnologia e transparência declarada, ainda escondemos o passado? A resposta está no poder. História é poder. Controlar a narrativa do passado é controlar o presente. E quem controla o presente molda o futuro. Cada objeto escondido é uma versão alternativa da história suprimida. Cada artefato perdido é uma pergunta não feita. Cada relíquia de classe zero é uma verdade enterrada. Havia um conservador, aposentado agora, morto na verdade. Mas antes de morrer, ele falou pouco a pessoas específicas. Em conversas que nunca foram gravadas, ele disse que os arquivos perdidos não eram apenas negligência burocrática, eram política institucional. Havia reuniões não documentadas entre curadores seniores e representantes governamentais, onde objetos eram revisados e decisões eram tomadas. Exibir, arquivar ou perder. Perder não significava destruir, significava tornar inacessível, não apenas para o público, mas para a maioria dos funcionários. Criar camadas de acesso, níveis de clearance e garantir que apenas alguns poucos soubessem o que realmente estava nas profundezas das reservas técnicas. E o que significava? Eles eram guardiões do conhecimento, mas guardiões para quem? Para a humanidade. Ou para elites que decidiam o que a humanidade deveria saber. E com base em que critérios? Estabilidade social, segurança nacional ou simplesmente conveniência política? As perguntas se acumulam, como sombras em corredores escuros, como sussurros em salas vazias, e ninguém responde, porque responder seria admitir. E admitir seria abrir portas que foram fechadas há décadas, séculos, talvez. Portas que, alguns acreditam, devem permanecer fechadas, para sempre. Mas e você? Você acha que tem o direito de saber? Você acredita que o passado pertence a todos? Ou você aceita que alguns segredos são necessários? Que algumas verdades são perigosas demais? Essas não são perguntas retóricas, são perguntas reais, com implicações reais. E cada um de nós precisa decidir onde estamos nesse espectro. Enquanto isso, os arquivos perdidos permanecem perdidos. As estátuas permanecem em caixas. Os tablets permanecem sem tradução. E as verdades permanecem enterradas nas sombras. Sempre nas sombras onde segredos vivem e morrem, sem nunca ver a luz. Seção 4. As relíquias proibidas de colecionadores privados a um mercado. Você não o vê, não tem vitrines, não tem lojas, não tem websites públicos, mas existe. E movimenta bilhões em objetos que oficialmente não existem ou não deveriam existir. Ou existem, mas pertencem a museus que não sabem que os perderam. Ou a países que não sabem que foram roubados. Eles eram colecionadores, mas não o tipo que você conhece, não pessoas que compram arte em leilões, não entusiastas que visitam antiquários. Eram indivíduos com recursos ilimitados, conexões profundas e um apetite por objetos que não podem ser comprados legalmente. Porque
o que tem graça em possuir algo que qualquer um pode ter, essas coleções privadas, escondidas em mansões, cofres bancários, ilhas particulares, contêm objetos que fariam curadores de museus chorarem. E não de alegria, de desespero, porque são peças que preencheriam lacunas em conhecimento histórico, que responderiam perguntas que arqueólogos fizeram por décadas, que mudariam o entendimento sobre civilizações antigas, mas estão trancadas em salas de exibição privadas, vistas apenas por proprietários e seus convidados mais seletos, guardadas como troféus, como símbolos de poder, como provas de que, com dinheiro suficiente, você pode possuir qualquer coisa, até história, até verdade, até o passado coletivo da humanidade. Havia uma coleção específica pertencente a um bilionário cujo nome não vou mencionar. Não porque tenho medo, mas porque mencionar nomes atrai atenção. E atenção é o oposto do que essas pessoas querem. Essa coleção continha objetos de civilizações antigas, principalmente pré-colombianas, maias, astecas, olmecas, mas também mais antigas. Civilizações que precederam essas civilizações que a arqueologia oficial mal reconhece. Entre os objetos estava um códice, um manuscrito pictórico em pele de veado, dobrado em forma de biombo, com pinturas detalhadas mostrando rituais, calendários, profecias, mas não apenas isso, mostrando contatos entre povos mesoamericanos e visitantes de além-mar, não espanhóis, muito antes dos espanhóis, visitantes com barcos diferentes, roupas diferentes, tecnologias diferentes. O códice havia sido roubado de um sítio arqueológico no México nos anos 1980. Durante uma época de pilhagem intensa, quando conflitos internos distraíam autoridades e saqueadores trabalhavam com impunidade, foi contrabandeado para fora do país, passou por vários intermediários, até chegar ao bilionário, que pagou, dizem, 8 figuras, em dinheiro não rastreável. Por quê? Por que pagar tanto por um objeto que você não pode exibir publicamente, que não pode emprestar a museus, que não pode usar para construir reputação acadêmica? A resposta, segundo pessoas que conhecem essas mentes, é simples. Poder, o poder de possuir algo único, de ser o único que sabe, de ter acesso a conhecimento que outros não têm. Mas há algo mais profundo. Há uma filosofia entre esses colecionadores, uma crença de que conhecimento deve ser restrito, de que não todos merecem saber, de que verdades devem ser propriedade de elites e que compartilhar livremente conhecimento é desperdício, é jogar pérolas aos porcos. Pergunte a si mesmo, você concorda? Você acha que conhecimento é um direito ou um privilégio? E se for um privilégio, quem decide quem merece riqueza? Educação, linhagem ou simplesmente sorte? Eles não viam como roubo, eles viam como preservação, como curadoria privada, como proteção de objetos que, em mãos governamentais, seriam negligenciados, deteriorados, ou pior, destruídos por instabilidade política. E havia verdade nisso, não toda a verdade, mas museus em países pobres às vezes não têm recursos para preservar adequadamente, guerras destroem patrimônio, governos corruptos vendem tesouros nacionais. Mas isso justifica a pilhagem? Justifica a propriedade privada de história coletiva? As perguntas, elas são complexas. As respostas, nunca simples. E é exatamente nessa complexidade que esses colecionadores operam, na zona cinzenta entre preservação e roubo, entre curadoria e ocultação, entre amor por história e luxúria por poder. Havia outro objeto, desta vez de uma coleção diferente, um bilionário europeu, um crânio de cristal. Sim, você ouviu falar deles. Vários foram estudados, revelados como falsificações modernas, feitos com ferramentas do século XIX, mas esse era diferente. Testes preliminares, feitos antes de o objeto desaparecer do mercado legal, mostravam algo estranho. O cristal era autêntico, antigo, mas trabalhado de forma que não correspondia a tecnologias conhecidas da época. Microscopia eletrônica revelou marcas de ferramentas que não deixavam os padrões esperados, como se o cristal tivesse sido moldado, não esculpido, mas moldado, a temperaturas impossíveis, com técnicas desconhecidas. O crânio foi classificado como problemático por especialistas. Então, desapareceu. Comprado anonimamente, por valor não divulgado.
e nunca mais visto, pelo menos não publicamente. Mas colecionadores sabem, sussurram em jantares exclusivos, em clubes privados, sobre o bilionário que possui o crânio verdadeiro. O único que não é falsificação. O único que levanta perguntas que ninguém quer responder. Por que essas pessoas compram esses objetos? O que ganham além de posse? Dizem que alguns os estudam, contratam especialistas privados, pagam pesquisadores discretos. Buscam entender o que têm, buscam desvendar mistérios que acadêmicos oficiais não podem tocar. Porque acadêmicos têm reputações a proteger, carreiras a preservar, concessões de pesquisa que dependem de não serem muito controversos, mas bilionários, eles não respondem a ninguém. Não precisam publicar em periódicos revisados por pares. Não precisam defender teses em bancas. Podem explorar ideias marginais, teorias rejeitadas, possibilidades que a academia descarta, e se encontrarem algo que mude tudo. Eles decidem compartilhar ou não, publicar ou não, revelar ou ocultar. Esse é o poder máximo, não sobre pessoas, sobre verdade, sobre história, sobre o passado que molda nosso entendimento do presente. E esses colecionadores, sentados em suas bibliotecas privadas, cercados por objetos que reescreveriam livros, detêm esse poder silenciosamente, invisivelmente, mas absolutamente. Quantos objetos estão assim, em coleções privadas? Classe zero não por decisão governamental, mas por propriedade privada. Estimativas sugerem milhares, dezenas de milhares. Cada um com potencial de mudar entendimentos, cada um escondido, cada um silenciado por vontade de um indivíduo, ou de uma família, ou de um círculo seleto que decide que o mundo não está pronto. Ou não merece, ou simplesmente não precisa saber. E talvez eles estejam certos, talvez algumas verdades sejam desestabilizadoras demais. Talvez alguns conhecimentos devam ser restritos, ou talvez isso seja exatamente o tipo de pensamento que mantém a humanidade na ignorância, eternamente dependente de elites que decidem o que podemos saber, o que devemos acreditar, como devemos entender nosso próprio passado. As sombras se aprofundam, os sussurros continuam, e as relíquias permanecem trancadas em cofres privados, em ilhas remotas, em mansões fortificadas, longe de olhos curiosos, longe de mentes questionadoras, longe de você, longe de mim, longe da verdade que todos merecemos, mas que poucos possuem. Seção 5. Os objetos apagados dos arquivos soviéticos haviam um império, imenso, poderoso, secreto, a União Soviética, 74 anos de controle total, de censura absoluta, de arquivos classificados, de objetos que existiam, mas não existiam, de verdades que eram mentiras, e mentiras que eram verdades. E no meio disso tudo, relíquias, artefatos, objetos históricos que foram apagados, não destruídos, apagados da consciência pública, dos catálogos oficiais, das exposições de museus, porque não se encaixavam em narrativas aprovadas, porque contradiziam ideologias oficiais, porque faziam perguntas que o partido não permitia. Eles eram arqueólogos soviéticos, paleontólogos, historiadores, trabalhando sob condições estritas. Cada descoberta tinha que ser aprovada. Cada achado tinha que passar por comitês ideológicos antes de ser publicado. E se o achado não se encaixava? Se sugeria algo que contradizisse materialismo histórico, se implicasse civilizações que não se encaixavam em progressões marxistas de desenvolvimento social, era apagado. Simples assim. Descobertas desapareciam. Relatórios eram reescritos. Arqueólogos eram transferidos, ou silenciados, ou pior, e os objetos eram enviados para depósitos especiais, instalações secretas, fora de Moscou, em regiões remotas, onde ninguém faria perguntas. Havia um sítio arqueológico, no Uzbequistão, próximo a antigas rotas de comércio. A Rota da Seda, escavações nos anos 1970, revelaram estruturas impressionantes, datadas de milhares de anos antes do que qualquer civilização deveria existir naquela região, com arquitetura avançada, sistemas de irrigação sofisticados e artefatos que sugeriam contato com culturas distantes, muito distantes. Entre os achados estava uma estatueta, ouro maciço, pequena, representando uma figura humana
com características que não correspondiam a nenhum grupo étnico da região. Nem mongol, nem persa, nem turco. Algo diferente. E segurava algo. Um objeto que se parecia desconcertantemente com um dispositivo, não uma ferramenta primitiva, mas algo com componentes, com partes que se encaixavam, com uma geometria que sugeria função além de ritual. Os arqueólogos ficaram intrigados, excitados. Isso poderia ser uma descoberta monumental. Evidência de tecnologia antiga mais avançada do que pensávamos, ou de contatos culturais globais muito anteriores ao estabelecido. Eles prepararam relatórios detalhados, tiraram fotografias, planejaram publicações, e então, silêncio. A estatueta desapareceu, não dos registros, dos próprios registros. Fotografias foram recolhidas, relatórios foram destruídos, a equipe de arqueólogos foi dispersada, alguns reassignados para trabalhos administrativos, outros enviados para escavações em locais remotos, onde nunca encontrariam nada significativo. E o líder da equipe nunca mais publicou, aposentou-se cedo. E, quando perguntado sobre aquela escavação, dizia que não se lembrava de nada especial. O que aconteceu? Por que uma estatueta de ouro, por mais incomum que fosse, representava ameaça suficiente para ser apagada? A resposta está na ideologia. Marxismo-leninismo tinha narrativas específicas sobre a evolução humana, sobre progresso tecnológico, sobre desenvolvimento de sociedades de primitivas para avançadas em estágios previsíveis, objetos que sugeriam civilizações avançadas em épocas erradas, ou em lugares errados, ou com tecnologias erradas, não se encaixavam, e não encaixar era ser ideologicamente problemático. Era sugerir que talvez a história não seguisse padrões marxistas, que talvez houvesse complexidades que o materialismo histórico não explicava. E isso não podia ser tolerado. Então apagaram sistematicamente cada descoberta inconveniente, cada artefato problemático, cada evidência de complexidades históricas que não se encaixavam em caixas ideológicas. E criaram depósitos, armazéns, onde esses objetos eram enviados, catalogados com códigos obscuros e esquecidos propositalmente. Mas o Império caiu em 1991, e você pensaria que os segredos seriam revelados, que os objetos apagados seriam restaurados, que verdades escondidas veriam a luz, mas não completamente, porque os sistemas permaneceram, as pessoas que operavam esses sistemas permaneceram, e os interesses que eram servidos por manter certos objetos escondidos também permaneceram. Havia tentativas, nos anos 1990, jornalistas investigando, arqueólogos tentando recuperar descobertas perdidas. Mas encontraram paredes, não de censura aberta. A era de censura aberta havia acabado, mas de burocracia impenetrável. Arquivos que oficialmente não existiam. Depósitos que não constavam em inventários. Objetos que não tinham números de catalogação e, quando insistiam, quando pressionavam, encontravam acidentes. Não violentos, não dramáticos, mais efetivos. Arquivos pegavam fogo, por falha elétrica, depósitos inundavam por problemas de encanamento, objetos eram acidentalmente destruídos durante transferências e testemunhas morriam de causas naturais. Sempre naturais, velhos demais, doentes demais, mas convenientemente mortos. Antes de revelarem muito, pergunte a si mesmo: o que ainda está escondido nos antigos arquivos soviéticos? Quantos objetos foram apagados e permanecem apagados? E não apenas por incompetência burocrática, mas por intenção continuada, por interesses que transcendem regimes políticos, por grupos que entendem que controlar história é controlar poder. Heavy rumores, sempre há rumores de instalações subterrâneas construídas na era soviética, ainda operacionais, guardando não apenas armas ou segredos militares, mas objetos, relíquias, artefatos que foram julgados perigosos demais para existir. Não perigosos fisicamente, mas ideologicamente, historicamente, socialmente. E essas instalações, dizem, não são apenas soviéticas, né? São internacionais. Acordos secretos entre potências para armazenar objetos que nenhum país quer que sejam públicos, porque alguns segredos transcendem fronteiras. Algumas verdades ameaçam não apenas um regime, mas a ordem mundial estabelecida. E quando você ameaça a ordem mundial,
Países cooperam, mesmo inimigos, especialmente inimigos. Os objetos apagados dos arquivos soviéticos são janelas para essa cooperação invisível, para o entendimento de que, acima de rivalidades geopolíticas, há consenso sobre o que a humanidade deve e não deve saber, e esses consensos eles são mantidos através de gerações, através de mudanças de regime, através de revoluções e colapsos de impérios, porque alguns poderes são maiores que impérios. Alguns segredos são mais profundos que ideologias, e algumas relíquias de classe zero permanecerão classe zero, não importa que bandeiras tremulam, não importa que sistemas políticos governam, elas permanecerão ocultas nas sombras, sempre nas sombras, onde a verdade vai para morrer. Seção 6. As descobertas suprimidas da Antártida a um continente, coberto de gelo, isolado, inóspito, a Antártida, governado por tratado internacional, sem população permanente, apenas bases de pesquisa, cientistas em experimentos climáticos, estudos de ecossistemas extremos, é tudo muito transparente, muito científico, muito internacional, mas há histórias. Sussurros entre pesquisadores que passaram invernos lá, rumores entre militares que operaram bases, relatos de descobertas que nunca foram publicadas, de objetos encontrados sob o gelo, de estruturas que não deveriam estar lá, de evidências de algo que precedeu tudo. Eles eram geólogos, principalmente, perfurando núcleos de gelo, estudando camadas, reconstruindo climas passados e encontrando ocasionalmente mais do que esperavam, não apenas pólen fossilizado ou bolhas de ar antigo, mas objetos manufaturados, objetos que não tinham explicação. Havia uma expedição americana, final dos anos 1990, perfurando em uma região específica da Antártida Ocidental, buscando núcleos profundos, chegaram a camadas de gelo datadas de centenas de milhares de anos. E em uma dessas camadas encontraram um objeto metálico, pequeno, corroído, mas claramente trabalhado. Claramente não natural, como algo manufaturado chegou a camadas de gelo de centenas de milhares de anos. A Antártida estava coberta de gelo muito antes de humanos desenvolverem metalurgia, muito antes de qualquer civilização que conhecemos. Então, o que era aquilo? De onde veio? Quem o fez? A equipe ficou perplexa, excitada, começaram análises, metalografia, datação, tentando entender composição, origem, idade, e as análises foram inconsistentes. O metal tinha liga que não correspondia a nenhum padrão natural. A datação por contexto camada de gelo sugeria idade impossível, e havia marcas não aleatórias. Pareciam intencionais, pareciam escrita, mas não escrita de nenhum sistema conhecido. Relatórios foram preparados, submetidos, e então, intervenção, não da comunidade científica, mas de outra fonte. Militar, agências. O objeto foi classificado, não por razões científicas, mas por segurança nacional. Segurança nacional de um pedaço de metal antigo, encontrado sob gelo, a equipe protestou. Cientistas não gostam de ter descobertas suprimidas, mas foram informados que certos achados na Antártida caem sob jurisdições especiais, devido ao Tratado da Antártida, devido a acordos internacionais, devido a questões sensíveis. O objeto desapareceu, não destruído, dizem, mas enviado para instalações especiais nos Estados Unidos, para análises adicionais, por equipes com clearances mais altos, e nunca mais foi mencionado em literatura científica. Nunca apareceu em conferências, nunca se tornou parte do registro público, mas esse não foi o único. Há relatos de outros, uma expedição russa que encontrou estruturas subglaciais, não formações naturais de gelo ou rocha, mas estruturas com ângulos retos, com simetrias, com padrões que sugeriam um design intencional. Fotografias foram tiradas com um radar penetrante, mostrando formas geométricas enterradas sob quilômetros de gelo. Quando os dados foram apresentados, houve interesse. Seguido de silêncio, a área foi declarada zona de pesquisa especial, acesso restrito e nenhuma publicação subsequente. A equipe russa foi dispersada, reassignada, e o local permanece não escavado oficialmente, mas há rumores de expedições secretas. Operações conjuntas entre nações, explorando o que está lá embaixo, longe de olhos públicos,
Por quê? O que há na Antártida que justifica esse nível de segredo? A resposta mais óbvia é militar. Bases secretas, armas, tecnologias. A Antártida seria local ideal para operações clandestinas, isolada, monitorada apenas por outras bases, sob tratado internacional que proíbe atividades militares. Mas se todos estão quebrando o tratado em segredo, se todos têm acordos tácitos para não revelar as quebras mútuas, mas há outra possibilidade, mais profunda, mais perturbadora. E se a Antártida, antes de ser coberta por gelo, foi habitada, não por pinguins, mas por algo mais? Civilização? Ou apenas presença? Visitantes de onde? Não sabemos. Mas e se deixaram marcas? Estruturas, objetos, evidências de que estiveram lá há muito tempo, né, antes do gelo. Antes de tudo que pensamos saber sobre a história humana, pergunte a si mesmo, como isso mudaria tudo? Se descobríssemos que houve civilização avançada na Antártida quando ela era habitável, ou visitantes de outro lugar? Isso não apenas reescreveria a história, reescreveria a nossa compreensão de quem somos, de onde viemos, de estarmos sozinhos ou não. E talvez seja exatamente por isso que descobertas da Antártida são suprimidas. Não por serem militarmente sensíveis, mas por serem existencialmente sensíveis, por tocarem em perguntas que a humanidade não está pronta para enfrentar. Perguntas sobre nossa origem, nosso lugar no cosmos, nossa singularidade ou falta dela. Havia um cientista, glaciologista, trabalhou em várias expedições antárticas, aposentou-se e, em suas memórias, publicadas em edição limitada, mencionou algo casualmente, como se fosse anedota. Disse que uma vez, em perfuração profunda, encontraram algo que não deveria estar lá, mas quando tentaram reportar, foram instruídos a não mencionar. Disse que entendeu a necessidade de sigilo, por razões que não podia explicar, e sugeriu que qualquer pessoa trabalhando na Antártida eventualmente encontra algo assim. E eventualmente aprende a não falar sobre isso. Isso é revelador. Não por ser confissão dramática, mas por ser tão casual, como se fosse entendimento comum entre pessoas que trabalham lá, que há coisas que são encontradas, mas não discutidas, não publicadas, não reveladas, e que isso é normal, esperado, parte do trabalho. Quantas coisas foram encontradas na Antártida e não reveladas? Dezenas, centenas. E onde estão agora? Em instalações especiais, em cofres, em depósitos classificados, estudadas por quem? Com que propósito? E para benefício de quem? As respostas não virão. Não através de canais oficiais. Não através de transparência governamental. Porque a Antártida lá opera sob regras diferentes. Acordos internacionais que priorizam cooperação sobre divulgação, segredos sobre conhecimento, controle sobre verdade. Enquanto o gelo continua cobrindo, enquanto o continente permanece isolado, enquanto apenas poucos têm acesso, os segredos permanecem enterrados, literalmente e figurativamente. E as descobertas suprimidas da Antártida Jontempsei, as relíquias de classe zero de outros lugares, em cofres, em arquivos, em sombras, onde verdades vão para morrer. E onde perguntas nunca são feitas, seção 7. Os artefatos confiscados de propriedade privada, havia uma lei em muitos países, você provavelmente não conhece, a maioria não conhece. Permite que governos confisquem objetos de propriedade privada, não por crime, não por dívida, mas por interesse nacional. Por patrimônio cultural, por segurança histórica, soa razoável. Proteger patrimônio, impedir que artefatos importantes saiam do país, talvez. Mas há um lado escuro. Porque quem decide o que é patrimônio? Quem determina o que precisa ser confiscado? E o que acontece com objetos confiscados? Eles eram colecionadores legítimos, não traficantes, não saqueadores. Pessoas que compraram objetos em leilões legais, ou herdaram de famílias, ou adquiriram através de mercados antiquários estabelecidos. E então, batidas, confiscos, sem aviso prévio, sem explicação adequada, apenas ordens de entregar objetos específicos por razões de segurança nacional. Havia um caso, França, anos 2000, um colecionador privado de manuscritos medievais, décadas construindo sua coleção, comprando em leilões respeitáveis, pagando valores altos, tudo documentado, tudo legal.
Entre seus manuscritos estava um códice do século XII, Beatifuli Ilustrado, contendo textos religiosos, mas com margens preenchidas por anotações. Notas de um monge questionando doutrinas, propondo interpretações alternativas, descrevendo práticas que a igreja havia suprimido. O colecionador estava preparando uma exposição, planejando emprestar alguns manuscritos a um museu para compartilhar com o público. E de repente, visita de autoridades com ordem de confisco, especificamente daquele códice, por violar leis de patrimônio cultural, mesmo que o colecionador tivesse toda a documentação provando a aquisição legal. Protestos foram inúteis, advogados não conseguiram reverter. O C foi levado para arquivos nacionais e então desapareceu. Não fisicamente, mas de catálogos acessíveis, não aparece em inventários públicos, não pode ser solicitado para pesquisa. Oficialmente existe, mas praticamente não. Por quê? O que havia naquele códice que justificava confisco e subsequente ocultação? As anotações marginais, as interpretações alternativas, as descrições de práticas suprimidas, informação que argumentaram poderia ser mal utilizada, poderia incitar extremismos, poderia desestabilizar entendimentos religiosos estabelecidos. Mas quem tem o direito de fazer essas determinações? Burocratas, comitês secretos. E se o colecionador quisesse simplesmente compartilhar a história, permitir que acadêmicos estudassem, deixar público decidir por si mesmo? Esse não foi caso isolado. Há outros, muitos outros, em diferentes países, sempre seguindo padrão similar. Colecionador privado possui objeto em comum, objeto que desafia narrativas oficiais, ou que contém, informações sensíveis, confisco sob pretexto de patrimônio cultural. E subsequente ocultação, havia outro caso, Egito, um negociante de antiguidades, operando legalmente, com licenças, com documentação, possuía uma estela de pedra, pequena, do período ptolemaico, com inscrições em hieróglifos, descrevendo evento astronômico, com detalhes que não correspondiam a registros astronômicos oficiais daquela época. Autoridades confiscaram, por ser patrimônio cultural egípcio, mesmo que o negociante pudesse provar que a estela estava fora do Egito há gerações, que foi adquirida legalmente no século XIX, que tinha proveniência clara, não importou, foi confiscada e desapareceu em depósitos do Museu do Cairo, onde supostamente está aguardando catalogação. Mas décadas se passaram e a estela nunca foi catalogada, nunca foi estudada publicamente, nunca apareceu em publicações do museu. O negociante tentou recuperá-la, processou, apresentou evidências, mas perdeu, sempre perdeu, porque governos têm poder que indivíduos não têm. E quando governos decidem que algo deve desaparecer, desaparece ilegalmente, oficialmente, mas completamente. Pergunte a si mesmo, quantos objetos foram confiscados assim, sob pretextos legais, mas com motivações ocultas? E onde estão agora? Nos museus que os confiscaram ou em outros lugares mais secretos, mais seguros, mais permanentemente ocultos? Havia um padrão. Confiscos sempre envolviam objetos com características específicas. Não necessariamente os mais valiosos, não os mais bonitos, mas os mais problemáticos. Objetos que continham informações, que faziam perguntas, que desafiavam cronologias, que sugeriam contatos impossíveis entre culturas, que mostravam tecnologias avançadas em épocas erradas. E os confiscos eram coordenados, não abertamente, mas havia comunicação entre agências de diferentes países, Interpol, Unesco, organizações internacionais que oficialmente protegem patrimônio cultural, mas que, alguns dizem, também servem outro propósito: identificar oberretos problemáticos, rastreá-los e garantir que sejam removidos de circulação. Eles tinham listas, não publicadas, mas circulando entre autoridades específicas. Listas de objetos procurados, não por valor monetário, mas por conteúdo informacional, por implicações históricas, por potencial de desestabilizar narrativas estabelecidas. E quando objetos dessas listas eram localizados, ações eram tomadas rápidas, eficientes, irreversíveis. Havia rumores de uma instalação, localização não revelada, onde objetos confiscados de diferentes países eram centralizados. Uma espécie de cofre global,
operado por acordo internacional, guardando artefatos que nenhum país quer em seus próprios territórios, porque possuir esses objetos é risco, mas destruí-los é crime contra a humanidade. Então a solução centralizar em local neutro, sob controle internacional, onde podem ser mantidos indefinidamente, sem nunca serem acessados. Isso soa como conspiração? Talvez, mas pense na lógica. Se múltiplos países concordam que certos objetos são perigosos e todos têm alguns desses objetos, a solução mais segura não seria cada país guardar os seus, seria todos guardarem juntos. Em instalação compartilhada, com segurança compartilhada e responsabilidade compartilhada, ou melhor, sem responsabilidade individual. Porque quando todos são responsáveis, ninguém é responsável. E se essa instalação existe, onde estaria? Suíça é possibilidade óbvia, neutra, estável, com tradição de sigilo bancário que poderia se estender a sigilo de outros tipos, ou talvez em ilha remota, propriedade de organização internacional. Sem população local, sem visitantes, apenas guardas, e cofres e segredos. Os artefatos confiscados representam categoria especial de classe 0, porque não são apenas escondidos, são ativamente removidos de circulação, tirados de pessoas que queriam estudá-los, ou exibi-los, ou simplesmente possuí-los, tomados pela força da lei, e enterrados em sistemas de onde não podem escapar. E o mais perturbador, é legal, completamente legal. Leis de patrimônio cultural em quase todos os países permitem confiscos, com justificativas amplas interpretadas por comitês não eleitos, que não prestam contas públicas, que tomam decisões em reuniões fechadas e cujas determinações não podem ser contestadas efetivamente. Você pode pensar que está seguro, que sua propriedade é sua, mas se você possuir objeto que alguém decida ser patrimônio cultural, ou segurança nacional, ou interesse histórico, pode ser tomado e você não terá recurso real. Poderá processar, claro, mas perderá. Porque legislação favorece estados. E estados, quando querem algo, conseguem... Os colecionadores aprenderam. Os espertos, pelo menos, aprenderam a não ostentar, a não publicar sobre suas posses, a manter coleções secretas, a nunca mencionar objetos realmente importantes. Porque menção atrai atenção, e atenção atrai confisco. Então, um mercado de objetos verdadeiramente incomuns tornou-se completamente subterrâneo, transações sem documentação, vendas sem registros, posse sem divulgação. Isso cria ironia cruel. Leis feitas para proteger patrimônio cultural acabam empurrando objetos importantes para as sombras mais profundas, onde nem governos podem rastreá-los, onde ficam em mãos de pessoas que nunca compartilharão, que nunca permitirão estudo, que os guardam como dragões guardam ouro, por pura posse, por puro poder de ter o que outros não têm. E talvez isso seja exatamente o que certas autoridades querem. Não transparência, mas opacidade controlada. Não conhecimento público, mas conhecimento fragmentado, espalhado, difícil de reunir, difícil de entender completamente. Porque conhecimento fragmentado é conhecimento impotente. E conhecimento impotente não ameaça nada. As sombras crescem, os confiscos continuam e relíquias de classe 0 aumentam em número. Não por serem raras, mas por serem problemáticas. E problemas nesse mundo não são resolvidos com transparência. São resolvidos com ocultação, com classificação, com desaparecimento permanente nas profundezas de sistemas projetados não para revelar, mas para ocultar. Seção 8. As tecnologias antigas inexplicáveis havia objetos que não deveriam existir, não por serem valiosos, não por serem raros, mas por serem impossíveis. Objetos que demonstravam conhecimentos técnicos que suas culturas de origem não deveriam possuir. Ferramentas que exigiam metalurgia avançada, em épocas pré-metalúrgicas, mecanismos que mostravam compreensão de princípios físicos descobertos milênios depois. Eles eram chamados de OPARTs, Out of Place Artifacts, artefatos fora do lugar, fora do tempo, fora de contexto histórico aceitável. E quando apareciam, criavam problemas. Para arqueólogos, para historiadores, para narrativas estabelecidas sobre a evolução tecnológica humana. A resposta padrão? Descartá-los, não literalmente, mas academicamente declará-los falsificações.
ou anomalias sem importância, ou mal datados, ou mal interpretados. Qualquer explicação que os empurrasse para margens, que os removesse de consideração séria, que protegesse narrativas estabelecidas, mas alguns objetos eram difíceis demais de descartar. Tinham proveniência clara, datação confirmada, autenticidade verificada, e ainda assim não se encaixavam. E quando não se encaixavam, mas não podiam ser descartados, o que fazer? Esconder, não abertamente, mas através de negligência estratégica, armazená-los em depósitos, não catalogá-los adequadamente, não permitir acesso fácil para pesquisadores, deixá-los desaparecer em burocracia. Havia um mecanismo encontrado em naufrágio grego perto da ilha de Anticítera em 1901. O mecanismo de Anticítera você talvez conheça, porque esse eventualmente foi estudado, mas levou décadas e houve resistência, porque o que ele mostrava era perturbador. Era um computador analógico do século II a.C., com engrenagens precisas mostrando movimentos planetários, prevendo eclipses, calculando calendários astronômicos, com nível de sofisticação que não seria visto novamente até relógios astronômicos medievais. 1000 anos depois, 1000 anos. Como gregos antigos construíram isso? E se construíram isso, o que mais construíram que não sobreviveu? Ou que sobreviveu, mas não foi reconhecido? Ou que foi reconhecido, mas escondido por ser muito problemático? O mecanismo de Anticítera teve sorte. Foi encontrado, foi eventualmente estudado e tornou-se aceito. Mas quantos outros mecanismos similares existiram? Quantos foram encontrados, mas descartados como corrosão incompreensível? Quantos estão em depósitos mal catalogados, esperando que alguém olhe de novo? E mais importante, quantos foram encontrados reconhecidos, mas deliberadamente ocultados? Por demonstrarem conhecimentos impossíveis, por sugerirem que tecnologia antiga era muito mais avançada do que admitimos, por implicarem perdas de conhecimento, colapsos civilizacionais, eras escuras onde avanços foram esquecidos, ou suprimidos, ou perdidos em catástrofes. Havia outro objeto, menos conhecido, a bateria de Bagdá, potes de cerâmica do período Parta, século III, com cilindros de cobre, hastes de ferro, preenchidos provavelmente com vinagre ou outro eletrólito, funcionando como células galvânicas primitivas, gerando eletricidade. Eletricidade? Há 2000 anos. Para quê? Galvanoplastia, dizem alguns. Para depositar finas camadas de ouro em objetos. Mas isso implica conhecimento de eletroquímica, de processos que não seriam descobertos até século XIX. Como é possível? A resposta padrão: não eram baterias. Eram apenas potes para armazenar pergaminhos. A construção específica com metais diferentes, coincidência, o fato de que, quando replicados, geravam eletricidade, irrelevante. Porque admitir que eram baterias seria admitir conhecimento que não deveria existir. E isso é inaceitável. Então esses objetos, as baterias de Bagdá, ficam em museus, catalogadas como cerâmica, sem menção especial, sem explicação de suas características incomuns. Visitantes passam por elas sem notar, e arqueólogos evitam mencioná-las. Porque mencionar é abrir caixa de perguntas sem respostas confortáveis. Mas há objetos piores, muito piores, objetos que não chegaram nem a museus, que foram interceptados. Por quem? Por agências que monitoram descobertas arqueológicas, que têm interesse em garantir que certas descobertas não cheguem a público. Havia uma escavação. Iraque, antes da invasão de 2003, sítio sumério. Escavadores encontraram câmara subterrânea, selada há milênios. Dentro objetos de metal, não bronze, não cobre, mas algo diferente. Liga que análises preliminares não conseguiram identificar com propriedades estranhas, não corroía, não oxidava. Parecia quase moderno e havia dispositivos. Não ferramentas simples, mas objetos com múltiplos componentes, encaixes precisos, funções não óbvias, como se fossem partes de máquinas. Mas máquinas de quê? Para quê? Como os sumérios, 5.000 anos atrás, teriam conhecimento para criar isso. A descoberta foi reportada inicialmente, fotografias foram tiradas, análises começaram. Então, invasão, caos, saques de museus. E entre o caos, aqueles objetos específicos desapareceram. Não roubados por saqueadores comuns, mas removidos sistematicamente. Por equipes que sabiam exatamente o que procurar e para onde levar.
foi dito que era proteção, salvando artefatos importantes de destruição, e para onde foram salvos, nunca revelado. Não apareceram em museus americanos, não foram devolvidos ao Iraque, simplesmente desapareceram em instalações classificadas. Para estudos classificados, com resultados que nunca serão publicados, pergunte a si mesmo quantas tecnologias antigas e inexplicáveis foram encontradas e ocultadas. Quantos objetos que poderiam reescrever a história da tecnologia estão em cofres militares? E por quê? Por que militares teriam interesse em objetos arqueológicos? A resposta é óbvia quando pensa: tecnologia, se civilizações antigas tinham tecnologias que perdemos, tecnologias que não entendemos. Isso é recurso potencial. Engenharia reversa, não de naves alienígenas, mas de conhecimentos humanos perdidos. E vantagem tecnológica é vantagem militar. E vantagem militar é segredo nacional. Então, objetos com tecnologias inexplicáveis não vão para museus. Vão para laboratórios militares ou contratados por militares, onde são estudados, não para entender história, mas para extrair conhecimento utilizável, para desenvolver tecnologias modernas baseadas em princípios antigos. E se encontrarem algo útil, nunca saberemos, porque será classificado, tornado segredo militar, e origem nunca será revelada. Dirão que desenvolveram através de pesquisa moderna, através de métodos científicos contemporâneos. Nunca mencionarão que ideia veio de objeto sumério de 5.000 anos, porque mencionar seria revelar que objeto existe e que foi estudado e que produziu resultados. Havia rumores entre engenheiros que trabalharam em projetos classificados, dizendo que alguns avanços tecnológicos de décadas recentes não foram desenvolvidos linearmente, foram inspirados por objetos antigos, por designs que não deveriam existir, por conhecimentos recuperados de civilizações que supostamente não os tinham. Fibra ótica inspirada por lentes romanas com propriedades impossíveis. Ligas de metais especiais baseadas em composições encontradas em espadas antigas com características superiores, circuitos específicos, padrões derivados de designs geométricos em artefatos pré-colombianos. Isso soa absurdo, talvez, mas pense na lógica. Se você encontra objeto antigo que funciona melhor que moderno, que tem propriedades que não consegue replicar, o que faz? Ignora ou estuda, tenta entender, tenta reproduzir e, se consegue, admite que aprendeu com o passado ou finge que inventou do zero. Orgulho, vaidade, narrativas de progresso linear, tudo isso incentiva esconder origens antigas de conhecimentos modernos. Preferimos acreditar que somos pico de evolução, que tudo antes era primitivo, inferior, e que tudo agora é novo, original, nosso. Mas e se não for? E se muito do que chamamos moderno é apenas redescoberta? E se civilizações antigas tinham conhecimentos que perdemos? E estamos apenas lentamente recuperando. Isso mudaria tudo. Nossa autoestima, nossas narrativas, nosso entendimento de progresso, e talvez seja exatamente por isso que tecnologias antigas inexplicáveis são classe zero. Porque explica-lo seria admitir. E admitir seria desmantelar narrativas confortáveis. Seria reconhecer que progresso não é linear, que conhecimento pode ser perdido, que civilizações podem colapsar, levando com elas avanços que levam milênios para serem redescobertos. Isso é aterrorizante. Porque se aconteceu antes, pode acontecer de novo, e se pode acontecer de novo, nossa civilização é frágil, nosso conhecimento é vulnerável. Nosso progresso é reversível. E ninguém quer pensar assim, então não pensamos. Escondemos evidências, classificamos objetos e continuamos acreditando que somos únicos, especiais, o auge de evolução humana. Mas objetos não mentem. Tecnologias antigas inexplicáveis estão lá, em cofres, em laboratórios, em depósitos classificados, esperando, guardando segredos. Segredos sobre quem fomos, o que sabíamos e o que perdemos nas sombras. Sempre nas sombras, onde verdades inconvenientes vão para morrer. Seção 9. Os manuscritos queimados e recuperados havia bibliotecas. Grandes bibliotecas, Alexandria, mais famosa, mas havia outras. Pérgamo, Constantinopla, Bagdá, Córdoba, cada uma contendo milhares de manuscritos. Conhecimento acumulado de civilizações, filosofia, ciência, história, religião, tudo registrado. Tudo preservado, até que não estava. Eles
queimavam, bibliotecas queimavam por guerra, por conquista, por fanatismo religioso, por acidentes, e quando queimavam, o conhecimento morria. Textos únicos, cópias únicas. Ideias que nunca seriam recuperadas, perdidas para sempre. Ou assim pensávamos. Mas havia sussurros, sempre há sussurros de manuscritos que não queimaram, que foram salvos, escondidos, removidos antes de chamas, por pessoas que sabiam que tinham aviso, que tinham tempo e que decidiram proteger conhecimento. Não todo conhecimento, mas conhecimento específico, textos específicos, com conteúdos específicos. A Biblioteca de Alexandria, queimada, dizem, várias vezes, ao longo de séculos, até não restar nada. Mas há relatos antigos de bibliotecários que anteciparam que removeram textos mais importantes. Antes de incêndios, para onde? Não registraram propositalmente, porque registrar é criar mapa, e mapas podem ser seguidos por pessoas certas. Ou erradas, havia uma teoria, nunca provada, mas persistente, de que textos mais importantes de Alexandria foram movidos para mosteiros remotos, no Egito, na Síria, na Etiópia, lugares onde conquistadores não procurariam, onde conhecimento poderia esperar séculos, milênios, até mundo estar pronto. E alguns dizem que textos ainda estão lá em mosteiros que negam, em bibliotecas monásticas que não permitem acesso, em cofres de pedra que não foram abertos há séculos, guardados por ordens que juraram proteger, não compartilhar, apenas proteger, até tempo certo que nunca chega. Pergunte a si mesmo, por que ordens religiosas esconderiam conhecimento? Não é conhecimento libertador? Não é luz que dissipa trevas? Talvez, mas também é perigoso. Certos conhecimentos desestabilizam, certas verdades destroem fés, certas ideias corroem fundações de civilizações, e talvez, pensaram eles, seja melhor esperar até a humanidade estar madura, ou talvez esperar para sempre. Havia manuscritos específicos, mencionados em catálogos antigos, obras de filósofos perdidas, textos científicos avançados, mapas de terras desconhecidas, histórias de civilizações que precederam as conhecidas, todos supostamente em Alexandria, todos supostamente perdidos. Mas e se não foram perdidos? E se foram salvos? E se estão esperando um texto em particular, mencionado por vários autores antigos, a história verdadeira de Beroso, sacerdote babilônico, escreveu História de Babilônia, baseada em registros cuneiformes antigos, cobrindo centenas de milhares de anos, não milhares, centenas de milhares, descrevendo reis que reinaram por milênios, civilizações que precederam o dilúvio, conhecimentos que foram perdidos e redescobertos múltiplas vezes. Os autores antigos citavam Beroso, mencionavam seu trabalho, mas trabalho completo, perdido ou supostamente fragmentos, existem citações em outras obras, mas texto original, desaparecido. Desde quando? Desde queima de bibliotecas antigas conveniente. Mas havia rumores no mundo acadêmico de que texto completo de Beroso existe em coleção privada ou em arquivo do Vaticano ou em mosteiro grego, nunca acessível, nunca fotografado, nunca traduzido publicamente. Por quê? Por que esconder história da Babilônia? Porque não é apenas história, é cronologia. É timeline que contradiz narrativas estabelecidas, que sugere civilizações muito mais antigas, períodos de tempo muito mais longos, catástrofes cíclicas, colapsos e renascimentos de conhecimento, e isso desafia tudo, desde cronologias bíblicas até datações arqueológicas modernas. Se Beroso estava certo, se registros babilônicos cobriam centenas de milhares de anos, isso significa que havia civilização, registro histórico, escrita, por tempo muito maior do que admitimos. O que mais estavam registrando? Que eventos? Que conhecimentos? E por que tudo isso foi perdido? Ou foi apenas escondido? Havia outro manuscrito, mencionado em textos islâmicos medievais, o livro de Tote egípcio, supostamente contendo sabedoria de Tote, deus da sabedoria, da escrita, da magia, do conhecimento oculto, descrevendo os segredos do universo, manipulação de forças naturais, compreensão de realidades além da física. Soa místico, esotérico, mas e se parte fosse conhecimento real?
codificado em linguagem mística. Como muitos textos antigos faziam, protegendo conhecimentos científicos reais com véus religiosos, para garantir que apenas iniciados entenderiam, enquanto massas veriam apenas mito, o livro de Thoth foi banido. Por autoridades religiosas, islâmicas, cristãs, judaicas, todas concordavam. Era perigoso, herético, devia ser destruído. E cópias foram caçadas, queimadas, durante a Idade Média, durante a Inquisição, durante conquistas, mas todas foram destruídas ou algumas foram preservadas em coleções privadas de ocultistas, em arquivos secretos de ordens esotéricas, em cofres de instituições que publicamente condenavam, mas privadamente estudavam? Há relatos, século XIX, de viajantes europeus no Egito, oferecidos manuscritos antigos, por valores astronômicos, incluindo, diziam, cópias de textos banidos, como o livro de Thoth. Alguns compraram e levaram para Europa e então desapareceram nas suas coleções privadas, que eventualmente foram para museus ou leiloadas ou confiscadas, e os manuscritos, nunca mais vistos, havia um padrão, manuscritos com conteúdos problemáticos, cosmologias alternativas, cronologias estendidas, conhecimentos avançados, práticas esotéricas, todos eram queimados publicamente, mas frequentemente salvos privadamente, por pessoas que entendiam valor não monetário, mas informacional. E onde estão esses manuscritos recuperados? Em coleções que nunca são catalogadas, em arquivos que nunca são abertos, em cofres mantidos por sociedades secretas, por ordens que duraram séculos, protegendo conhecimentos que juraram nunca revelar. Por quê? Por que proteger se não compartilhar? A resposta está em filosofia. Crença de que conhecimento sem sabedoria é perigoso. Que dá tecnologia avançada para a civilização imatura é convidar a catástrofe. Que verdades profundas devem ser reveladas gradualmente, apenas para quem está pronto. Você concorda? Você acha que há verdades que a humanidade não está pronta para saber? Ou você acredita que todo conhecimento deve ser livre? Essas perguntas não são acadêmicas, são práticas, porque determinam o que bibliotecas escondem, o que arquivos classificam, o que manuscritos permanecem queimados oficialmente, mas recuperados secretamente. E talvez a verdade mais perturbadora seja esta. Talvez haja conhecimentos nos manuscritos queimados e recuperados que mudariam tudo. Nossa compreensão de história, nossa compreensão de ciência, nossa compreensão de quem somos. Mas esses manuscritos permanecem escondidos, porque mudança radical é assustadora. E aqueles que guardam conhecimento decidiram há muito tempo que a humanidade não deve mudar radicalmente, não rapidamente, talvez nunca. E os manuscritos esperam, em cofres, em mosteiros, em coleções secretas, queimados para mundo, recuperados para poucos, guardando segredos que poderiam libertar ou destruir. E ninguém quer arriscar descobrir qual. Seção 10. As relíquias religiosas contraditórias havia objetos sagrados, venerados por milhões. Shroud Have-Turim, Santo Graal, Arca da Aliança. Relíquias de santos, fragmentos da cruz, cada um com poder. Não apenas religioso, mas cultural, político, econômico. Cidades prosperavam ao redor de relíquias. Peregrinos viajavam continentes. Fortunas eram feitas e perdidas. Mas havia problema, multiplicidade, muitas relíquias demais, vários shrouds, múltiplos graus, dezenas de fragmentos da cruz. Se todos fossem autênticos, diziam céticos, a cruz seria a floresta inteira. E se não fossem autênticos, se fossem falsificações medievais, o que isso faria com fé de milhões? Com economias de cidades, com poder de instituições. Eles não podiam admitir falsificações, mas também não podiam ignorar evidências. Então, fizeram algo mais esperto. Classificaram. Oficialmente, algumas relíquias eram reconhecidas autênticas, ou pelo menos não questionadas. Outras eram tradicionais, não necessariamente autênticas, mas veneráveis por tradição. E outras eram silenciosamente retiradas, escondidas, nunca oficialmente desmentidas, mas nunca mais exibidas. Havia uma relíquia específica, um ossário, caixa de pedra, com inscrição em aramaico, Tiago, filho de José, irmão de Jesus, descoberta em Israel. Anos 2000, se autêntica, evidência física de Jesus histórico. E
de algo mais, de que Jesus tinha irmão Tiago U, que contradiz doutrina católica de virgindade perpétua de Maria. Testes foram feitos, a caixa era autêntica. Primeiro século, a inscrição, mais controversa. Alguns especialistas disseram autêntica, outros disseram adicionada posteriormente. Debates acadêmicos explodiram. E então, silêncio. A relíquia foi confiscada por autoridades israelenses, por suspeita de falsificação. O processo legal começou e se arrasta por décadas. Enquanto isso, o ossário está em armazenamento, não exibido, não acessível, não estudado adequadamente, porque é problemático. Se autêntico, contradiz doutrinas. Se falso, mas popular, cria embaraço. Então, melhor não resolver, deixar em limbo legal, onde não precisa ser autenticado ou desmentido, apenas esquecido. Mas esse não é único. Há outros relíquias que contradizem narrativas oficiais, que sugerem versões alternativas de eventos, que implicam pessoas ou lugares ou datas diferentes do estabelecido, e quando aparecem, criam problemas. Havia um fragmento de papiro descoberto recentemente, século IV, com texto em copta, mencionando Jesus dizendo minha esposa, se autêntico, evidência de tradições cristãs primitivas onde Jesus era casado. Que contradiz celibato clerical. Virgindade como ideal. Narrativas que moldaram teologia por 2 milênios. A descoberta foi anunciada, estudada, publicada e imediatamente atacada. Não academicamente, mas politicamente. Instituições religiosas declararam falsificação, sem testes adequados, baseados em preconceitos. Pesquisadores que defendiam a autenticidade foram marginalizados. Carreiras ameaçadas. E o fragmento, devolvido à coleção privada, onde permanece inacessível para estudos independentes. Pergunte a si mesmo, por que relíquia religiosa que contradiz doutrina é automaticamente suspeita? Por que não estudar objetivamente? Deixar a ciência decidir a autenticidade e depois lidar com implicações teológicas? A resposta é óbvia, porque implicações são assustadoras. Porque contradizer doutrinas estabelecidas há 2000 anos é desestabilizar fundações. E instituições religiosas, como todas as instituições, priorizam autopreservação. Proteger doutrinas é proteger autoridade, proteger estruturas de poder. E se isso significa suprimir relíquias contraditórias? Então suprimem, não abertamente, não com censura declarada, mas através de questionamento seletivo, aplicação assimétrica de ceticismo, rigor científico apenas para descobertas inconvenientes. Havia outras relíquias, documentos descobertos em Qurã, os manuscritos do Mar Morto, biblioteca inteira de comunidade judaica do primeiro século, contemporânea a Jesus. E alguns textos eram problemáticos, descrevendo práticas, crenças que se pareciam muito com o cristianismo primitivo, sugerindo que Jesus pode não ter sido o único, que havia movimento maior, do qual ele era parte, não fundador único. Isso complica narrativas de Jesus como revelação divina única. Se outras pessoas na mesma época tinham ideias similares, práticas similares, isso sugere contexto cultural, desenvolvimento humano de ideias, não revelação divina descendente. E isso é teologicamente problemático. Então, o que fizeram? Publicaram manuscritos, eventualmente depois de décadas de atrasos, e quando publicaram, minimizaram conexões, enfatizaram diferenças, construíram narrativas que preservavam a unicidade de Jesus, e textos que mais fortemente contradiziam foram classificados como sectários, apócrifos, não representativos. Mas quem decide o que é representativo? E baseado em quê? Em teologia estabelecida. Isso é raciocínio circular. Usamos teologia para decidir quais textos são autênticos, e então usamos textos declarados autênticos para confirmar a teologia. E textos que não confirmam são problemáticos, não autênticos ou não importantes. Havia uma relíquia particularmente controversa, mencionada em textos antigos, perdida há séculos, e então reaparecida em coleção privada. Nos anos 1950, um ossuário com inscrição clara, Maria Madalena. Se autêntico, prova que ela existiu. Era importante
suficientemente importante para ter o usuário marcado, o que contradiz narrativas que a diminuem, que a transformam em prostituta redimida. Quando textos gnósticos a mostram como apóstola principal, o ossuário foi oferecido a instituições religiosas para estudo, para possível aquisição, e foi rejeitado. Todas rejeitaram, sem explicação adequada, e permaneceu em coleção privada, até morrer o proprietário, e então desapareceu. Leiloado anonimamente. Destino desconhecido. Nunca mais visto publicamente. Por quê? Por que rejeitar a relíquia de figura importante do cristianismo? A resposta está no que ela representa. Autoridade feminina. Apostolado feminino. Em época onde isso não é aceito por muitas denominações, admitir que Maria Madalena era a apóstola principal seria abrir precedente para ordenação feminina, para igualdade de gênero em liderança religiosa. E isso é inaceitável para instituições patriarcais. Então a relíquia desaparece, não pode ser destruída. Isso seria sacrilégio, mas pode ser possuída privadamente, onde não incomoda, não questiona, não desafia, e a humanidade perde evidência histórica, porque inconveniência teológica supera interesse histórico. As relíquias religiosas contraditórias são categoria especial de classe zero, porque tocam não apenas história, mas fé, e fé mobiliza milhões, bilhões. Desafiar a fé é arriscar conflito, instabilidade, violência, até então melhor não desafiar, melhor esconder contradições, proteger narrativas, manter paz, mesmo que custo seja verdade. E talvez haja sabedoria nisso, talvez algumas verdades sejam desestabilizadoras demais. Talvez fé seja mais importante que fatos, para muitos, para as sociedades. E talvez proteger fé seja a responsabilidade de quem guarda relíquias, mesmo que significa ocultar o que contradiz. Mas e para quem busca a verdade acima de conforto? Para quem quer conhecer a história real? Para quem valoriza fatos mais que fé? Para esses, relíquias contraditórias escondidas são tragédia, são conhecimento negado, são perguntas não respondidas, são verdades enterradas nas sombras, onde permanecem protegidas, mas silenciadas para sempre. Seção 11. Os mapas impossíveis e continentes perdidos. Havia mapas antigos, muito antigos, e eles mostravam coisas que não deveriam saber. Continentes com contornos precisos, ilhas em localizações corretas, detalhes de costas que só seriam mapeadas séculos depois. Como é possível, eles eram chamados portolanos. Mapas marítimos, medievais principalmente, mas baseados, diziam, em fontes muito mais antigas, copiados e recopiados, através de gerações, preservando o conhecimento geográfico que precedeu era de explorações, conhecimento que não deveria existir. O mapa de Piri Reis, famoso de 1513, almirante turco, desenhando o Mapa Mundi, mostrando costa leste da América do Sul, com precisão impressionante e algo mais, mostrando costa da Antártida sem gelo, com detalhes geográficos que só seriam conhecidos no século XX. Depois de radar penetrante mapear sob o gelo, como Piri Reis sabia, ele disse, no próprio mapa escreveu notas, explicando que usou mapas antigos, alguns datando de época de Alexandre o Grande, outros mais antigos ainda, mapas que mostravam terras desconhecidas, com detalhes impossíveis. Isso implica algo perturbador, que civilização antiga, ou civilizações, tinham capacidade de mapear globalmente, com precisão, com tecnologia de navegação e cartografia avançadas, antes de supostamente existirem ou essas civilizações existiram. E foram esquecidas, e seus mapas sobreviveram, copiados através de milênios até chegarem a mãos de Piri Reis. O mapa foi estudado por cartógrafos, por historiadores, e conclusões foram controversas. Alguns disseram coincidência. Interpretação moderna vendo padrões que não existem. Outros disseram autenticidade impressionante. Conhecimento genuinamente antigo preservado. E onde está o mapa original? Em museu em Istambul, parcialmente, porque o mapa completo foi perdido. Apenas fragmento sobreviveu, mostrando porção do mundo. E os outros fragmentos, onde estão? Foram perdidos ou estão em coleções privadas? Ou em arquivos classificados? Havia outros mapas. Mapa de Oronteus Finaeus, de 1531, mostrando Antártida. Com formato
notavelmente preciso, mas novamente sem gelo, como se tivesse sido mapeada quando habitável, há milhões de anos, ou milhares, dependendo de quando a Antártida teve clima temperado, e o mapa de Mercator, cartógrafo famoso do século XVI. Seu mapa mundi incluía ilha no Ártico, continente ártico, que não existe hoje, mas que, segundo algumas teorias geológicas, pode ter existido em era glacial anterior. E lentamente submergido, de onde Mercator tirou isso? De fontes antigas, ele disse, de mapas que copiou. Mas quais mapas onde estavam? E por que não sobreviveram? Ou sobreviveram, mas foram escondidos? Pergunte a si mesmo, se mapas antigos mostram conhecimento geográfico impossível, o que isso significa? Significa que civilizações antigas eram mais avançadas ou que havia outras civilizações, anteriores às conhecidas, que mapearam o mundo e depois desapareceram, deixando apenas mapas como legado? Havia teorias sobre continentes perdidos. Atlântida, mais famosa, mencionada por Platão, civilização avançada. Ilha-continente, que afundou em cataclismo, mito ou memória distorcida de evento real, de civilização que realmente existiu e desapareceu sob ondas. Lemúria, outro continente hipotético, no Oceano Índico, proposto por cientistas do século XIX, para explicar distribuição de espécies, ponte de terra conectando Índia, Madagascar, África, que depois submergiu. Evidências geológicas são ambíguas, mas a ideia persiste. Imu, continente do Pacífico, mencionado em textos esotéricos, civilização avançada, anterior a todas as outras, que afundou em catástrofe global, fantasia ou havia algo? Ilhas maiores, massas de terra, agora submersas, que eram habitadas por culturas avançadas, mudança de níveis do mar. Fato geológico, no final da última era glacial, há 12 mil anos. Nível do mar subiu drasticamente, centenas de metros, inundando vastas áreas costeiras, onde civilizações poderiam ter existido, e foram perdidas submersas, com todas as evidências e mapas antigos, se baseados em conhecimento pré-diluviano. Mostrariam geografia diferente, continentes maiores, ilhas que não existem mais, costas em localizações diferentes, e isso explicaria anomalias, mapas mostrando terras impossíveis, porque eram possíveis quando mapas foram feitos antes de inundações. Mas essa teoria é problemática, porque implica civilização avançada, há 12 mil anos ou mais, capaz de navegação global, cartografia precisa, conhecimento astronômico para navegação, e não há evidências arqueológicas claras. Não há ruínas, não há artefatos amplamente aceitos, ou há, e foram classificados como classe 0. Mapas impossíveis que não foram perdidos, mas escondidos, porque implicam cronologias inconvenientes, civilizações não reconhecidas, conhecimentos avançados em épocas erradas. Havia coleção em biblioteca do Congresso. Washington, depois de Cristo, de mapas antigos, milhares, muitos nunca digitalizados, nunca catalogados online, requerendo visita presencial. E mesmo assim, acesso limitado. Por preservação, dizem, mas alguns pesquisadores sugerem outra razão. Alguns mapas são problemáticos demais, e coleções privadas. Bilionários que colecionam mapas antigos, pagando fortunas por mapas que mostram o impossível, que contrariam história estabelecida, e guardando em cofres privados, onde nunca serão estudados publicamente, onde segredos que contêm morrerão com proprietários. Os mapas impossíveis são janelas para passado que não conhecemos, para civilizações que não reconhecemos, para conhecimentos que foram perdidos e talvez para verdades que não estamos prontos para aceitar, que a humanidade é mais antiga, mais avançada em ciclos anteriores, mais propensa a colapsos catastróficos do que admitimos. E essas verdades são assustadoras. Porque se civilizações avançadas colapsaram antes, totalmente deixando apenas mapas e ruínas enigmáticas, isso significa que pode acontecer de novo com nós, nossa civilização. Nosso conhecimento, tudo perdido, talvez para ser redescoberto, milênios depois, por descendentes que mal lembrarão quem éramos. Essa possibilidade é inaceitável. Psicologicamente, socialmente, então negamos. Descartamos mapas impossíveis como falsificações, ou coincidências, ou mal interpretações,
e os que resistem a descarte. Classificamos, restringimos acesso, enterramos em arquivos onde não incomodam, não questionam, não desafiam narrativas confortáveis de progresso linear e primazia moderna. E os mapas esperam, em cofres, em coleções, em arquivos restritos, mostrando continentes perdidos, ilhas submersas, costas impossíveis, guardando segredos de quem veio antes. E o que sabiam, e como perderam tudo, nas sombras. Sempre nas sombras, onde verdades sobre nosso passado e futuro permanecem ocultas. Fechamento, e assim chegamos ao fim desta jornada. Não ao fim dos segredos, nunca haverá fim para eles, mas ao fim do que podemos explorar esta noite. Das relíquias de classe zero, dos objetos que existem, mas não existem, das verdades escondidas em cofres, arquivos, coleções privadas, instalações classificadas, o que aprendemos, talvez nada de novo. Ou talvez tudo. Aprendemos que conhecimento é controlado, não livremente distribuído, que história é narrativa, não verdade objetiva, que aqueles com poder decidem o que sabemos, o que acreditamos, como entendemos nosso passado. Aprendemos que há relíquias nos cofres do Vaticano que nunca veremos, documentos que contradizem fés de bilhões, textos que reescreveriam teologias, e que instituições religiosas, como todas as instituições, protegem a si mesmas, protegem doutrinas, protegem poder, mesmo que custo seja verdade. Aprendemos que o Smithsonian, símbolo de ciência pública, tem coleção fantasma, artefatos que desafiam narrativas históricas americanas, objetos que provam contatos impossíveis entre civilizações, e que segurança nacional é justificativa conveniente para ocultar qualquer coisa que incomode. Aprendemos que o Museu Britânico, orgulhoso de acessibilidade, tem arquivos perdidos, intencionalmente perdidos, objetos recatalogados para serem invisíveis, descritos como mundanos quando são extraordinários, porque algumas descobertas são inconvenientes demais para admitir. Aprendemos que colecionadores bilionários possuem história, literalmente, objetos únicos em cofres privados. Conhecimento que poderia beneficiar a humanidade guardado como troféu. E que dinheiro compra não apenas objetos, mas silêncio, segredo, poder sobre passado coletivo. Aprendemos que o Império Soviético apagou descobertas, sistematicamente, e que após colapso, objetos apagados permaneceram apagados, porque interesses que os esconderam transcenderam regime. Porque controle de história é controle de poder, e poder nunca é cedido voluntariamente. Aprendemos que Antártida guarda segredos sob gelo, estruturas, objetos, descobertas suprimidas por acordos internacionais, porque algumas verdades são existencialmente perturbadoras, porque algumas perguntas sobre nossa origem são assustadoras demais para enfrentar. Aprendemos que governos confiscam artefatos legalmente sob pretextos de patrimônio cultural e os fazem desaparecer, não em museus públicos, mas em depósitos classificados, instalações internacionais, onde classe zero se acumula, crescendo a cada ano. Aprendemos que tecnologias antigas inexplicáveis existem, mecanismos impossíveis, objetos com conhecimentos que não deveriam existir, e que militares têm interesse, porque conhecimento antigo pode ser recurso moderno, engenharia reversa de sabedorias perdidas, e vantagem tecnológica é vantagem militar. E é segredo, aprendemos que manuscritos foram queimados, mas também salvos conhecimentos que deveriam morrer, preservados secretamente, por ordens que duraram séculos, protegendo textos que mudariam tudo, mas decidindo que a humanidade não está pronta, talvez nunca esteja. Aprendemos que relíquias religiosas que contradizem doutrinas desaparecem, não destruídas, mas escondidas em coleções privadas, em cofres institucionais. Porque proteger fé é mais importante que revelar fatos para bilhões, e instituições servem bilhões, não verdade. E aprendemos que mapas antigos mostram impossível, continentes perdidos, civilizações esquecidas, conhecimentos que precederam história, aceita, e que esses mapas são restritos, classificados possuídos privadamente, porque implicam ciclos de civilização, ascensões e quedas, e que somos, talvez não primeiros, e talvez não últimos. O que significa tudo isso? Significa que vivemos em mundo de sombras, onde verdade é commodity controlada
distribuída seletivamente, negada quando inconveniente, e que aqueles que sabem não falam, e aqueles que falam não sabem, e entre silêncio dos que sabem e ignorância dos que não sabem, humanidade permanece na escuridão. Mas deve ser assim? Você acha que tem direito de saber? Você acredita que seu passado lhe pertence? Ou você aceita que elites decidam? Que instituições filtrem? Que poderes ocultos determinem limites do seu conhecimento? Essas não são perguntas abstratas. São perguntas que cada um de nós enfrenta cada vez que aceitamos narrativas oficiais sem questionar, cada vez que descartamos teorias alternativas sem investigar, cada vez que confiamos em autoridades para decidir o que merecemos saber. E talvez a verdade mais profunda seja esta: relíquias de classe zero existem não apenas em cofres físicos, mas em nossas mentes, ideias que descartamos antes de examinar, possibilidades que rejeitamos antes de considerar, perguntas que não fazemos porque respostas poderiam incomodar. Somos guardiões de nossa própria ignorância, protegendo narrativas confortáveis, rejeitando anomalias que não se encaixam, porque mudança é assustadora e verdades radicais desestabilizam, e talvez prefiramos conforto de certezas conhecidas a desconforto de mistérios não resolvidos. Mas mistérios chamam, sempre chamam, para aqueles que ouvem, para aqueles que questionam, para aqueles que não se contentam com respostas oficiais. E esta noite, nesta jornada pelas sombras, talvez você tenha ouvido o chamado, talvez algo tenha despertado em você. Curiosidade, desconfiança de narrativas aceitas, desejo de buscar além do permitido. Se esta jornada despertou algo em você, deixe seu like, inscreva-se e comente que outros mistérios você quer que eu investigue. A verdade está escondida, mas pode ser encontrada. Juntos, podemos iluminar sombras, questionar autoridades, buscar relíquias de classe zero que nos foram negadas, não com violência, não com confronto, mas com perguntas persistentes, com pesquisa dedicada, com recusa em aceitar silêncio como resposta, porque conhecimento é direito, não privilégio, e história é herança coletiva, não propriedade de elites. E verdade, não importa quão inconveniente, pertence a todos, não apenas aos poucos que decidem quem merece saber. As relíquias de classe zero esperam em cofres escuros, em arquivos fechados e em coleções guardadas. Mas não esperam em silêncio, elas falam para quem ouve, sussurram segredos através de gerações, através de rumores, através de investigadores persistentes que se recusam a esquecer. E talvez, eventualmente, sombras recuarão. Cofres se abrirão, verdades emergirão, não por generosidade de quem guarda, mas por pressão de quem busca, por insistência de humanidade que decide merecer conhecer seu próprio passado, por despertar coletivo de que fomos mantidos na escuridão tempo demais. Até então, permanecemos na fronteira entre conhecimento e ignorância, entre verdade controlada e curiosidade livre, entre luz que instituições permitem e sombras onde relíquias de classe zero residem. E cada um de nós escolhe aceitar ou questionar, confiar ou investigar, dormir ou despertar. Esta foi história para dormir, mas talvez também seja história para despertar, para abrir olhos não apenas para o mundo físico ao acordar, mas para o mundo oculto que sempre existiu, paralelo ao oficial, preenchido com objetos que não existem, conhecimentos que foram negados, verdades que foram enterradas. E enquanto você dorme, enquanto esta história ecoa em seus sonhos, talvez algo mude, talvez você comece a ver diferente, a questionar mais, a aceitar menos, a buscar relíquias não apenas em cofres distantes, mas em bibliotecas locais, em coleções regionais, em arquivos que ninguém visita, em perguntas que ninguém faz, porque segredos estão em todo lugar. Não apenas em Vaticano, ou Smithsonian, ou Antártida, mas em sua própria cidade, sua própria história local, objetos em museus pequenos, mal catalogados, documentos em arquivos municipais nunca digitalizados, histórias de família com detalhes estranhos que nunca foram explicados. E talvez a verdadeira jornada não seja descobrir relíquias de classe zero específica, mas desenvolver mentalidade de questionamento, de curiosidade incessante, de recusa em aceitar que tudo já foi descoberto, tudo já foi explicado, e nada resta para encontrar. Porque sempre resta, sempre há mais objetos escondidos, mais verdades suprimidas,
mais histórias não contadas. E enquanto houver pessoas dispostas a procurar, a perguntar, a não aceitar silêncio, haverá esperança. Esperança de que, eventualmente, luz alcançará as sombras. E relíquias de classe zero deixarão de ser zero e se tornarão simplesmente relíquias, acessíveis, estudáveis, conhecidas. Até então, descanse. Deixe as histórias desta noite depositarem em sua mente. Deixe perguntas germinarem. Deixe curiosidade crescer. E quando acordar, talvez veja mundo com olhos novos, olhos que percebem ausências, lacunas em narrativas, silêncios que falam mais alto que palavras. As relíquias de classe zero existem, nos cofres, nos arquivos, nas sombras, mas também existem possibilidades de descoberta, de revelação, de verdade emergindo após séculos ou milênios de ocultação. E essa possibilidade é suficiente para manter buscando, questionando, investigando. Boa noite. Ou bom dia, dependendo de quando ouvir isso. E lembre-se, verdade não é o que lhe dizem, é o que você descobre, não através de autoridades, mas através de investigação própria, através de perguntas persistentes, através de recusa em aceitar que existem coisas que você nunca deve saber, porque nada é proibido para a mente determinada. Nenhum arquivo completamente fechado, nenhum segredo eternamente guardado. Tempo revela tudo, eventualmente. E aqueles que esperam, que observam, que não desistem, eventualmente verão o que foi escondido, tocarão o que foi proibido, conhecerão o que foi negado. E quando esse dia chegar, quando cofres se abrirem e relíquias de classe zero emergirem das sombras para a luz, a humanidade mudará. Não instantaneamente, não dramaticamente, mas profundamente. Porque conheceremos quem realmente fomos, quão longe chegamos antes, quantas vezes caímos, quantas vezes nos erguemos de novo. Conheceremos que progresso não é linha reta, é espiral, subindo e descendo, avançando e retrocedendo, construindo e destruindo, e que estamos em apenas um ponto, dessa espiral. Não mais alto, talvez nem próximo, mas um ponto entre muitos que vieram antes e muitos que virão depois, e esse conhecimento pode ser libertador ou aterrorizante, dependendo de como escolhemos vê-lo. Libertador porque nos mostra que somos parte de história maior, mais antiga, mais complexa, mais rica do que imaginávamos. Aterrorizante porque nos mostra que somos vulneráveis, que civilizações colapsam, que conhecimentos se perdem, que nada é permanente, nem mesmo o progresso que consideramos inevitável. Mas terror e liberdade são dois lados da mesma moeda. E talvez precisemos de ambos terror para nos manter vigilantes, para não tomarmos progresso como garantido, para preservarmos conhecimento, para protegermos civilização e liberdade, para explorarmos, para buscarmos verdades, para não aceitarmos limites impostos por aqueles que nos dizem que há coisas que não devemos saber. Os guardiões das relíquias de classe zero acreditam que estão protegendo a humanidade de verdades desestabilizadoras, protegendo sociedades de colapsos causados por revelações, protegendo fés de contradições, protegendo narrativas de anomalias, e talvez haja nobreza nisso, em suas mentes, em suas justificativas. Mas há também arrogância. Arrogância de decidir por bilhões. Arrogância de determinar que conhecimento é perigoso demais. Arrogância de assumir que a humanidade é frágil demais para a verdade e talvez estejam errados. Talvez subestimem nossa capacidade de absorver choque, de integrar contradições, de evoluir entendimentos sem desmoronar, ou talvez estejam certos, talvez sejamos frágeis, talvez verdades radicais causem colapsos, talvez seja melhor viver em ignorância confortável que em conhecimento perturbador. Não posso responder isso. Ninguém pode, porque nunca testamos, nunca revelamos segredos mais profundos, nunca abrimos cofres mais trancados. Então nunca saberemos se sobreviveríamos ao que contém. E essa é talvez a tragédia final. Não sabemos nem o que não sabemos. Vivemos em ignorância de nossa própria ignorância, confortáveis em narrativas que nos foram dadas. Não questionando lacunas porque não sabemos que existem. Não buscando relíquias porque não sabemos que estão escondidas. Mas agora você sabe. Pelo menos sabe que há mais. Que há objetos em cofres, documentos em arquivos, manuscritos em coleções privadas.
artefatos em depósitos classificados, mapas em bibliotecas restritas, relíquias em instalações secretas, todos guardando pedaços de verdade, todos esperando ser descobertos, e saber que há mais é primeiro passo. Segundo passo é decidir se importa. Se você quer saber, se está disposto a procurar, a questionar, a investigar, ou se prefere conforto de não saber. E não há julgamento em qualquer escolha. Ambas são válidas, ambas são humanas. Mas se você escolher procurar, saiba que não está sozinho. Há outros, sempre há outros. Pesquisadores obstinados, investigadores independentes, curiosos incansáveis, que dedicam vidas a encontrar o que foi escondido, a revelar o que foi suprimido, a fazer perguntas que ninguém quer responder. E lentamente, pedaço por pedaço, verdades emergem, documento vaza, fotografia antiga é descoberta, testemunha finalmente fala. E conhecimento se espalha, não através de canais oficiais, mas através de redes informais, internet, livros independentes, documentários alternativos, conversas em cafés, sussurros que se tornam vozes, que se tornam gritos que não podem mais ser ignorados. E talvez estejamos em ponto de inflexão, onde a acumulação de evidências alternativas, de relatos suprimidos, de objetos descobertos e redescobertos, está alcançando massa crítica, onde não pode mais ser contido, onde revelação se torna inevitável, não porque autoridades decidem revelar, mas porque não podem mais esconder. Tecnologia ajuda. Internet descentralizou informação, tornou mais difícil suprimir completamente. Embora ainda haja censura, ainda haja controle. Mas é mais poroso, mais frágil. E verdades vazam através de rachaduras. E cada verdade que vaza prepara caminho para a próxima. Cada revelação torna pessoas mais receptivas, mais céticas de narrativas oficiais, mais dispostas a considerar alternativas. E, eventualmente, talvez relíquias de classe zero não serão mais necessárias, porque classificar será inútil, porque humanidade terá amadurecido além de precisar ser protegida de próprio passado. Ou talvez não, talvez sempre haverá segredos, sempre haverá classe zero, porque sempre haverá conhecimentos que alguns julgarão perigosos demais, e sempre haverá poder suficiente para suprimi-los. E ciclo continuará, descoberta, supressão, esquecimento, redescoberta eternamente. Mas mesmo ciclos podem ser quebrados, se suficientes pessoas se recusarem a esquecer, se suficientes vozes demandarem transparência, se suficientes mentes rejeitarem limites impostos. Mudança é possível. Não fácil, não rápida, mas possível. E talvez seja para isso que histórias como esta servem, não para revelar segredos específicos, mas para plantar sementes. Sementes de dúvida sobre narrativas oficiais, sementes de curiosidade sobre o oculto, sementes de determinação para buscar além do permitido. E quando sementes germinam, quando crescem, quando florescem em jardins de mentes questionadoras, mudança acontece. Não através de revolução, mas através de evolução de consciências despertando, de olhos abrindo, de perguntas sendo feitas. Persistentemente, incessantemente, até respostas virem. As relíquias de classe zero têm poder. Não apenas o que contém, mas o que representam controle sobre conhecimento, sobre história, sobre verdade. Enquanto permanecerem escondidas, esse controle persiste. Mas quando começam a emergir, controle enfraquece. E quando os suficientes emergirem, controle se quebra. E nesse momento, estaremos livres. Não de problemas. Verdade traz próprios desafios, mas livres de ignorância imposta, livres de narrativas controladas, livres para conhecer nosso passado completo, com todas suas glórias e horrores, com todas suas complexidades e contradições. E talvez descobramos que somos maiores do que pensávamos, mais antigos, mais resilientes, mais capazes de absorver verdades difíceis e continuar. Ou talvez descobramos que guardiões estavam certos, que algumas verdades são desestabilizadoras demais e que proteção era necessária, mas pelo menos saberemos. E conhecimento, mesmo doloroso, é preferível à ignorância, pelo menos para alguns, para aqueles que valorizam verdade acima de conforto, que preferem enfrentar a realidade dura, viver em ilusão agradável. E se você é um desses,
bem-vindo. Bem-vindo à busca, bem-vindo à jornada. Bem-vindo ao mundo onde relíquias de classe zero não são apenas objetos em cofres distantes, mas desafios pessoais, convites para investigar, para questionar, para descobrir. A noite está terminando ou começando dependendo de perspectiva. E com ela esta história, mas histórias nunca realmente terminam. Continuam em mentes de quem as ouviu, ecoando, ressoando, transformando pensamentos, moldando perguntas, direcionando buscas. E talvez semanas ou meses ou anos a partir de agora, você se lembrará desta noite, destas revelações, destas perguntas. E algo acontecerá. Você verá notícias sobre descoberta arqueológica rapidamente suprimida, ou ouvirá sobre coleção de museu inexplicavelmente inacessível, ou lerá sobre manuscrito antigo que desapareceu, e você reconhecerá padrão, porque agora sabe que padrões existem. E reconhecimento é primeiro passo para compreensão. E compreensão é primeiro passo para ação. E a ação multiplicada por milhares ou milhões é mudança. As sombras ainda estão lá, profundas como sempre, densas como sempre. Mas agora você sabe que existem e sabe que contém algo. E saber é poder. Pequeno poder, talvez, mas poder mesmo assim. Poder de não ser completamente cego, de não ser completamente controlado, de não ser completamente ignorante. E esse poder, compartilhado entre muitos, se multiplica, se amplifica, se torna força que nem os mais poderosos guardiões podem ignorar para sempre. Porque no final, verdade tem peso próprio, gravidade própria, e eventualmente, inevitavelmente, puxa tudo em sua direção, revelando, expondo, libertando. Até esse dia chegar, as relíquias de classe zero esperam nas sombras, nos cofres, nos arquivos, silenciosas, mas não silenciadas, escondidas, mas não esquecidas, negadas, mas não destruídas. Esperando, sempre esperando por momento, por oportunidade, por despertar coletivo que trará luz onde só houve escuridão. E quando luz vier, quando cofres abrirem, quando verdades emergirem, lembraremos desta noite, desta jornada, destas revelações. E saberemos que contribuímos, mesmo que minimamente, para a mudança, para a abertura, para a liberação de conhecimento que sempre deveria ter sido livre. Durma bem ou durma inquieto. Ambos são apropriados. Sonhe com cofres se abrindo ou com sombras se aprofundando. Ambos são possíveis. E quando acordar, decida. Aceitar ou questionar. Confiar ou investigar. Esquecer ou lembrar. Porque no final, escolha sua. Sempre foi. Sempre será. E relíquias de classe zero permanecerão classe zero apenas enquanto permitirmos, enquanto aceitarmos, enquanto não exigirmos mais. A verdade está lá fora. Não em sentido místico, mas literal e em cofres reais, em arquivos reais, em mãos privadas, guardada por pessoas reais, com motivos reais. E pode ser encontrada por pessoas reais, com determinação real e curiosidade insaciável, que esta história tenha plantado semente, que essa semente cresça e que, eventualmente, jardins de verdade floresçam, onde antes só havia desertos de ignorância. Boa noite e boa busca nas sombras e além